Olá, meu nome é Julieta Mendes Lopes Valeschini, dando continuidade ao curso Formação e Capacitação de Pregoeiros no âmbito do Sistema S. Neste módulo 12, nós vamos trabalhar a sessão pública do pregão presencial, tópico 3, com ênfase à etapa de habilitação. Então vejam que o artigo 20 do regulamento destaca que, após o processamento da fase de lances, ordenada a classificação do primeiro ao último colocado, cabe ao pregoeiro, após a tentativa de negociação com o primeiro, caso o preço ainda esteja um pouco acima do estimado, proferir a ordem de classificação a fim de que a comissão de licitação passe para a etapa seguinte, qual seja a habilitação. A habilitação é a fase do procedimento que nós analisamos a idoneidade, a existência jurídica da empresa, sua capacidade técnica e financeira para a execução do objeto. Cabe ao edital estabelecer os requisitos de habilitação em face das características e das especificações do próprio objeto. A comissão de licitação, portanto, como tem que ter um julgamento objetivo, simplesmente vai verificar, aferir o atendimento das exigências contempladas no edital. Caso o licitante atenda todas as condições de habilitação jurídica, técnica, econômica e financeira, regularidade fiscal, ele será habilitado e declarado vencedor do certame. Ao contrário, se descumprir as condições de habilitação, a comissão fará sua inabilitação. Na hipótese de inabilitação do primeiro, a comissão de licitação poderá autorizar o pregoeiro a convocar o segundo, dentre aqueles que participaram da fase de lances. Nesse caso, havendo autorização, o pregoeiro, em sessão pública, devidamente designada, vai convocar o segundo e tentar uma negociação, com o intuito de chegar no preço do primeiro. Mas vejam que é uma mera tentativa. O segundo não está obrigado a praticar o preço do primeiro, mas claro que a negociação tem que ser feita. Havendo negociação, passa-se para a etapa seguinte, qual seja a análise da habilitação. Não havendo negociação, vamos imaginar que a empresa queira manter o seu último lance formulado, cabe ao pregoeiro analisar sua execuibilidade. Sendo execuível, estando compatível com o mercado, não sendo excessivo, portanto, passa-se para a etapa seguinte de habilitação e assim sucessivamente, até encontrarmos um licitante que tenha atendido as condições do edital, tenha apresentado um preço compatível com o mercado a fim de declará-lo vencedor. Estabelecida essa premissa, nós vamos trabalhar aqui as exigências de habilitação que devem ser inseridas no edital. E a primeira delas é a habilitação jurídica, que é o enfoque que será dado aqui neste módulo. Vejam que o artigo 12 do regulamento estabelece os requisitos de habilitação. Habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica e financeira e regularidade fiscal. Já de plano, é importante destacar que o caput do artigo 12 destaca que a documentação poderá ser exigida no todo ou em parte. Então vejam que o artigo 12 estabelece um rol taxativo, um rol máximo e não mínimo. O que significa dizer que só poderá ser exigido para fins de habilitação expressamente o disposto no artigo 12 ou outra exigência que decorra de lei. Porque nós vamos trabalhar na sequência, no módulo pertinente à qualificação técnica, que o regulamento permite outros requisitos de qualificação técnica desde que decorram de lei. Ou seja, só podemos exigir aquilo que está no regulamento, no artigo 12, ou outra exigência que decorra de lei. Mas é importante destacar que é um rol máximo e não o mínimo. A análise deve partir das características do objeto. Alguns documentos serão obrigatórios, outros poderão ser dispensados. Agora, especificamente em relação à habilitação jurídica, nós temos que entender que ela visa aferir a existência da empresa.
se ela existe juridicamente. O que significa dizer que, em nenhuma hipótese, nós podemos dispensar a habilitação jurídica. Ora, se o Sistema S já corre riscos quando contrata com empresas que existem juridicamente, imaginem vocês a contratação com empresas de fundo de quintal. A existência jurídica da empresa, inclusive, é pressuposto do negócio jurídico. Portanto, a habilitação jurídica deve ser exigida sempre, em qualquer licitação, em todas as modalidades, inclusive nas contratações diretas por dispensa e inexigibilidade. Então, estabelecida essa premissa, vejam que o artigo 12 estabelece, para fins de habilitação jurídica, os seguintes documentos. Então, cédula de identidade, se for a pessoa física ou os sócios da pessoa jurídica, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou a inscrição, no caso de empresário individual, que são os documentos que comprovam a existência jurídica da empresa. Aqui o regulamento fala em contrato social em vigor. No que consiste o contrato social em vigor? Ou é o contrato consolidado ou o inicial acompanhado de todas as alterações. Lembrando que este contrato só tem validade jurídica na medida em que esteja registrado na junta comercial. Então temos que verificar lá no documento o registro, o carimbo da junta comercial para aferir a sua validade. Em relação ao contrato social, uma questão que sempre surge é a seguinte: obrigatoriamente, o objeto central da licitação deve estar expresso no contrato social para que a empresa possa participar, possa ser habilitada? Ou é possível o objeto da licitação ser similar ao contrato social? Essa questão é interessante na medida em que não vigora no direito administrativo brasileiro o princípio da especialidade. O que significa dizer que a empresa ela pode atuar em áreas similares, afins à sua atividade principal. Então, não há obrigatoriedade do objeto da licitação estar expresso no contrato social. Porém, no mínimo tem que se ter uma similaridade, principalmente no mercado atual, que nós sabemos que tem empresas que fornecem de caneta a avião. Só falta a empresa colocar lá no contrato social: meu objeto é a sua necessidade. Ela faz qualquer coisa. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de situação, sob o risco de perdermos a especialidade do objeto. Então, a comissão de licitação, quando da análise do contrato social, tem que ter a preocupação de aferir se o objeto é similar. Nesse sentido, foi a orientação do Tribunal de Contas da União. Mas muitas vezes, o que é o não similar pode gerar dúvidas. Há uma situação de subjetividade. Então, para suprir essa lacuna, primeiro, temos que analisar o KNAI da empresa, que relaciona de forma mais detalhada as suas atividades. Permanecendo a dúvida, o que o Tribunal de Contas da União recomenda? Que a habilitação jurídica ela seja analisada concomitantemente com a qualificação técnica, os atestados que vão comprovar que a empresa já executou de forma satisfatória atividade similar à da licitação. Então temos que analisar em conjunto a habilitação jurídica com a qualificação técnica. Na hipótese dos administradores da empresa não integrarem o seu contrato social, o regulamento traz a necessidade da ata de eleição, justamente para comprovar quem tem poderes para agir em nome da empresa. A habilitação jurídica, portanto, além de comprovar, atestar a existência legal da empresa, tem o intuito também de comprovar quem tem poderes para agir em seu nome, seus sócios, eventuais representantes legais. Daí a necessidade de, juntamente com o contrato social, a apresentação de uma procuração outorgando poderes. Isso é importante
para nós analisarmos a proposta comercial, então verificarmos se quem assinou a proposta comercial de fato tem poderes para agir em nome da empresa. Um outro ponto importante da habilitação jurídica é o seguinte: podemos permitir a participação na licitação de empresas cujos sócios têm uma relação de parentesco com empregados da entidade? Esse tema é muito sensível na medida em que nem o regulamento, nem a Lei 8666, a Lei 10.520, aplicável ao pregão, disciplinam essa temática. As normas só proíbem a participação na licitação de dirigentes funcionários da própria entidade. Então, por evidente, a Julieta é funcionária do SESI Paraná, por exemplo. Ela não pode participar das licitações do SESI Paraná, enquanto sócia de uma empresa, na medida em que o fato de ela ser funcionária, por si só, já traz a possibilidade de um tratamento diferenciado, informações privilegiadas. Por isso que a legislação expressamente proíbe a participação de empresas cujos sócios sejam funcionários ou dirigentes das entidades. Mas a legislação não proíbe expressamente a participação de parentes. Essa situação tem gerado divergência, tanto doutrinária quanto jurisprudencial. Por muito tempo, o próprio Tribunal de Contas da União entendeu que, em face da vedação, ou melhor dizendo, em face da ausência de proibição legal, poderia haver a participação de parentes de funcionários na licitação. Hoje, essa tese não mais prevalece, porque cada vez mais, principalmente no âmbito da administração pública, se visa a proibição do nepotismo, o tráfico de influências, o tratamento diferenciado. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante, número 13, que proíbe a contratação de parentes até o 3º grau. E essa linha tem que ser adotada no âmbito do Sistema S. O Tribunal de Contas da União, em virtude dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da isonomia, tem recomendado a criação de normas internas que proíbam a contratação de parentes, seja na licitação, seja também na área de contratação de pessoal, com o intuito de evitar o nepotismo. Portanto, em síntese, essas são as peculiaridades da fase de habilitação, especificamente no que diz respeito à habilitação jurídica. Lembrando que esta etapa não pode ser dispensada. Obrigatoriamente, no pregão, como em qualquer modalidade, temos que aferir a existência jurídica da empresa e quem tem poderes para representá-la.